O tema é na verdade, a primeira mensagem da série Marcas do Ministério Autêntico. Está lá, na verdade, a série toda é baseada em cima de Romanos 15, de 14 a 21. Mas deixa aberta aí na sua Bíblia, que nós vamos ler só alguns versículos hoje, tá bom? Deixa aberto aí. Deixa eu começar te perguntando uma coisa. Será que a placa de igreja, ou o jeito que a igreja é, ou a tradição que essa igreja carrega, será que isso define se ela é ou não um ministério autêntico do Evangelho de Jesus? O que você acha no seu coração? Porque nesse texto aqui de Romanos 15, versículos de 14 a 21, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre o próprio ministério dele em todo o livro de Romanos. Ele ia visitar aquela igreja de Roma, e ele então começa no livro de Romanos a dizer tudo o que ele pensava, tudo o que ele cria, de modo que quando ele chegasse lá, aqueles irmãos soubessem exatamente como ele era. Ele fala muita coisa para aquela igreja, e a primeira coisa que a gente tem que entender é que se tem alguém que a gente pode olhar para ver o que é um ministério autêntico, é o próprio ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, porque o ministério dele é um ministério focado em nós, gentios, aqueles que não são judeus. É óbvio, meu irmão, que a primeira coisa que o ministério autêntico deve ter é pregar o autêntico Evangelho de Jesus. Isso é uma coisa muito óbvia, eu não preciso nem tratar aqui, porque a gente já trata disso de muitas formas. O problema é que nem sempre pregar o autêntico Evangelho de Jesus está sendo feito da forma correta. Podemos estar pregando o Evangelho de Jesus, mas não fazendo numa forma, num ministério, num servir de forma autêntica. Vamos entender isso nessa série, tá? Marcas do ministério autêntico. A carta aos Romanos, querido, é uma apresentação do ministério do apóstolo Paulo. Você vai ver tudo que ele fazia no ministério, tudo que ele pensava a respeito do ministério, ali na carta aos Romanos. Ele diz aqui o que aqueles irmãos de Roma deveriam esperar da pessoa dele. O que eles deviam entender da pessoa de Paulo quando ele chegasse em Roma. E aqui nesse trecho, de Romanos 15, de 14 a 21, ele vai falar muito mais profundamente sobre a maneira do ministério. E quando a gente fala da palavra ministério, vai vir na sua cabeça serviço, porque ministério é servir, ministério é operar, ministério é estar a serviço no caso aqui, do Senhor Jesus. E qual a melhor maneira da gente encontrar e reconhecer marcas de autenticidade do ministério, se não a gente observar como era o ministério do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, como eu já disse. E a primeira marca do ministério do apóstolo Paulo, que nós vamos tratar hoje, a primeira marca de um ministério autêntico, é que ele reconhece e estimula o ministério de todos na igreja. Ele não se sente inferior, ele também não se sente superior. O ministério autêntico na igreja reconhece a importância de todos, reconhece a maneira como, neste momento, quem está dando aula lá para
para a conexão estar ministrando. Reconhece nesse momento a maneira como Edilene e a Andréia estão ali naquela recepção. Reconhece a maneira como os irmãos do som, o Léo, o Mateus, atuam. A maneira como a Rosângela nesse momento está conduzindo a transmissão. Reconhecem a importância de cada um dos irmãos que estão lá nesse momento assando salgados, para que no final haja comunhão. Reconhece a importância da igreja, reconhece tanto que está aqui, reconhece tanto que deixa os afazeres para adorar a Deus juntos. E eu quero ler só o versículo 14, que diz assim, Romanos 15, 14, apóstolo Paulo falando, ele diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Isso aqui é tremendo, aconselhar-se uns aos outros. O apóstolo Paulo aqui foi corajoso. Está dizendo que aquela igreja era composta de pessoas que estavam capacitadas para aconselhar. Queridos, quem está capacitado para aconselhar pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser usado por Deus em qualquer coisa. Então quando ele fala que eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, isso é traduzido por aquilo que ele dizia que aquela igreja era capaz de fazer: aconselhar. Só que deixa eu falar uma notícia para vocês. O apóstolo Paulo, ele não conhecia aquela igreja. O apóstolo Paulo nunca tinha ido em Roma. Como que ele podia dizer que aqueles irmãos estavam plenamente capacitados para aconselhar? Quando você vê, por exemplo, Romanos 16, ali no versículo 3, ele fala assim, ó, não tem aqui, tá? Leia na sua Bíblia: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus. Por que ele está falando de Priscila e Áquila? Porque se você abrir a tua Bíblia em Atos 18, você vai ver relatando o encontro de Priscila e Áquila com o apóstolo Paulo, e que ele evangelizou, e que ele cuidou, e que ele tratou, ao ponto deles se tornarem cooperadores do apóstolo Paulo. Depois, cada um foi para um lado. Priscila e Áquila foram para Roma, Paulo foi para as regiões da Grécia. E sabendo notícia de que Priscila e Áquila estavam nas igrejas de Roma, o que eles fizeram? Eles simplesmente, ele reconhecendo Priscila e Áquila, ele fala isso a respeito da igreja e daquilo que está acontecendo lá. E é interessante, né, que ele fala assim: vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Conhecimento, querido, gera bondade. Plena instrução deve gerar cuidar do outro. Cuidar do outro. Cuidar do outro. Repita comigo: cuidar do outro. Sua instrução não é para você. Sua instrução é para você cuidar do outro. Temos mestres? Temos. Temos doutores? Temos. Aqueles que conhecem profundamente a palavra? Temos. Qual é o papel deles? Ajudar a igreja a se manter firme na doutrina. Esse é o papel deles. Porque se eles só guardarem para eles, para ficarem se exibindo, para nada serve. Meu querido, tudo que recebemos de Deus é para o outro, não apenas para nós. Porque se a graça de Deus vier e parar em nós, não serviu para absolutamente nada ter nos alcançado.
porque cada um de nós tem uma missão: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o cristianismo é o compartilhar. Cristianismo não deveria ser, e eu não gosto de usar religião, a palavra religião, porque quem nos liga com Deus é o Senhor Jesus, é uma pessoa, não é uma religião. Mas quando a gente se identifica como cristão, ou seja, seguidor de Cristo, seguidor de Jesus Cristo, nós deveríamos estar preocupados com aquilo que Ele ensinou, e qual um desejo dEle sobre nossas vidas, porque nós chamamos Jesus de Senhor, e se Ele é Senhor, nós somos seus escravos, nós somos seus servos, e servos ministram, ou seja, servem. Não existe cristianismo sem eu servir. Se há uma coisa que o ministério autêntico deve fazer, é estimular as pessoas a servirem umas às outras. Porque o cristianismo, que a mensagem chega até você para o teu bem, para o teu sucesso, para a tua graça, para a tua admiração e para por aí, não é evangelho autêntico que você está ouvindo, ou que você entendeu, e certamente não gerará em você um ministério autêntico. Por quê? Porque está focado no eu e não no outro. Ninguém tem amigo maior do que aquele que dá a sua vida. Amém? Por que você acha que Jesus falou amar o próximo como a ti mesmo? Gente, o Senhor Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? E depois você vai ver Paulo resumindo isso ainda mais. Tudo se resume em ame o próximo como a ti mesmo, ponto. Um dia recebi a ligação do David: vou visitar essa igreja aí, veio aqui, conheceu Jesus, se batizou, mudou para São Paulo, está aqui hoje, mas mudou para São Paulo, tal. Passa um tempo, eu recebo uma ligação dele: pastor, eu quero fazer uma ação social na igreja. Se você entrar nessa porta aqui, está cheio de presentes lá para as crianças da igreja, mas logo vão chegar os presentes daquelas crianças da comunidade, que virão aqui dia 13. Eu estou preocupado. O David disse que tem gente entrando em contato com ele, se inscrevendo, mas essa semana eu gostaria de saber quem são essas pessoas, David, para a gente poder divulgar, porque eu quero mais gente trabalhando. Não sei quantos tem, né? Mas eu quero mais gente junto disso aí. Por quê? Porque a graça, o amor de Deus não pode parar em nós, queridos. Não pode parar em nós. Nós não podemos passar por essa vida simplesmente sem se importar com os nossos vizinhos, com nossos amigos, viver uma vida focada apenas em nós. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, meu querido. A bênção de Deus precisa estar sobre nós a tal ponto. Lembra que ele falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, águas que transbordam, águas que inundam, águas que abençoam. E isso é um grande desafio nos dias de hoje. Por quê? Porque o mundo, os coachings, a religião, os charlatães, todos vão dizer o tempo todo que a bênção é você, que você é um sujeito especial, e que tudo tem que ser para você. O mundo se abre. Tem um das redes sociais que ele fala assim, fala igual umas coisas meio esquisitas. Ele fala assim: porque se Deus permitiu que você tocasse, permitiu que você visse, permitiu que você falasse, permitiu que você, é porque Ele quer te dar.
Que evangelho é esse, meu irmão? Eu não quero citar o nome para não dar ibope, para depois você ir lá procurar. Pelo amor de Deus. Meu querido, o ministério autêntico, como era o de Paulo, modelo para cada um de nós, ele estimulava as pessoas a servirem umas às outras. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Tem crescimento, tem amadurecimento. Não é só o receber, todos nós temos o momento de receber. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, aceitei Jesus, meu Deus, eu era tão destruído, tão caco, eu não tinha nada para dar para ninguém, meu irmão, nada, ateu, machucado, decepcionado, coração destruído, sem esperança. Eu vou dar o que para alguém? Eu não tinha nada. Eu queria saber de mim. O que vocês têm para mim? O que eu ganho com isso? O que eu ganho? A pessoa mais miserável que tem é chega alguém falando de eleição para ele, ele fala, que você vai me dar o quê? Que miserável. Pior dos miseráveis é um sujeito desse. Querido, a gente não conhece a palavra que diz melhor coisa é dar do que receber? Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de entrega da vida. Se você tem para compartilhar, é porque Deus te abençoou, porque de nós não vem nada de bom, ou pode vir alguma coisa boa de nós, se Deus não nos der. Então, o que nós procuramos fazer aqui nessa igreja, e eu como pastor tenho estimulado cada um de vocês, meus queridos, é para que vocês sirvam uns aos outros. Tenho procurado dar exemplo nisso. Sou perfeito? Não, longe disso, nem quero ser. Hoje tivemos uma aula lá no Alfa, falando justamente sobre isso, dizendo que, olha, somos pecadores, mas Deus está aí para, a obra dele é para nosso perdão, é para nossa graça, e isso não deve nos afastar dele, pelo contrário, deve gerar arrependimento em nós. Querido, quando você se torna membro dessa igreja aqui, tem um negócio que você preenche chamado requerimento de membresia. Lá tem várias perguntas, e entre as perguntas vem assim: olha, temos esse ministério, o que você pode ajudar aqui? Por quê? Para que você seja estimulado a servir. Mas eu não quero servir na igreja. Então vá para a Abrace da Carla, trabalhar com ecoterapia, ajudar gente deficiente. Mas eu não quero, eu não sei cantar. Tudo bem, vem aqui no dia 13 ajudar o David com o trabalho que vai ser feito aqui com as crianças. Mas eu não tenho dinheiro para comprar presente nenhum. Vem aqui ajudar a organizar. Você não pode abrir mão de 2 horas da sua vida num sábado para vir ajudar. Tem ministérios, querido, tem liderança de pequenos grupos. Você pode abrir, mas eu não sei liderar. Abra a tua casa. Aconselhar-se, aqui no texto, no original, admoestar. Aconselhar-se aqui, aconselhar não é só dar um conselho, é levantar o que está caído. Mas você só quer ser levantado. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, você não levanta nunca, só quer ser levantado, meu querido, porque a obra de Deus não está se completando na sua vida. E sabe o que tem feito isso? Tua resistência com a ação do Espírito Santo na sua vida. Quanto mais você resistir, menos ele vai agir em você. Você não avança, você não evolui, você não vai adiante.
Quantos irmãos enxergam a igreja só como algo que eu recebo? Meu querido, a igreja é para você receber, é óbvio que é para você receber. Mas a igreja também é para te amadurecer. Porque Jesus falou que a melhor coisa é dar do que receber. Ou seja, você precisa virar essa página do receber e começar a dar, a se dedicar, a amar. Não é possível. Fui visitar uma vez o Júnior. Chego lá na casa dele, meu irmão, é longe, né, Júnior? É longe. Foi bênção. A Eliane, os meninos estavam lá, as meninas. E eu fiquei na volta pensando, meu Deus, eu não sei se a Liane vai lembrar, eu cheguei a falar assim, Liane, eu acho que tem uma igreja batista mais próxima. Meu irmão, é longe. Mas eles não só estão aqui, não se contentam só em estar. O Júnior vai lá para aquela transmissão, faz uma coisa linda. A Liane fica ali às vezes na multimídia. O que pode ser feito? E eu fico assim abismado com coisas assim, com o serviço. E sabe o que eu observo? Muitas vezes aqueles que moram mais longe são os que têm mais o coração nessa obra. Eu não vou ficar citando nomes aqui, porque eu não quero estar exaltando ninguém, mas é impressionante. Se eu falar, ó, Andréia, lá de Jarinu, está aqui, chega antes, para estar ali na recepção. A Rejane Alexander mora lá em Tupéva e vem, e não só vem, como estão aqui para abençoar. Domingo estava aqui Alexander pregando, estava aqui Rejane fazendo louvor. Queridos, nós temos o apóstolo Paulo falando do ministério de outros no meio da igreja. Ele não via ele apenas como aquele que tinha que ministrar. Eu fico bobo do apóstolo Paulo falar, estou plenamente, eu sei que vocês estão plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros, quer dizer, aconselhem-se, trabalhem. Ele não se via como um ungidão. Gente, o homem que os lenços dele curavam, o homem que subiu ao terceiro céu, viu coisas indizíveis, o homem que foi o maior autor do Novo Testamento. Não tem ninguém que foi mais, escreveu mais no Novo Testamento do que ele. E o cara dizendo, igreja, aconselhem-se uns aos outros. Ele não falou, esperem eu chegar, não. Ele sabia que lá tinha gente que podia agir, ele sabia que lá tinha gente que podia fazer. De fato, queridos, talvez você está pensando assim, eu não sabia disso. Quer dizer que eu também posso agir, eu também posso abençoar, eu também posso orar, eu também posso estender a mão. Meu querido, eu fiquei abismado. Que seja me disse, não foi para mim que falou, mas uma irmã, ela está aqui hoje,
de uma outra igreja, não precisa citar nomes, porque equívocos tem em todas as igrejas, ok? E ela ficou abismada que ela podia entrar no relógio de oração e participar da oração, porque da igreja da onde ela vinha e da onde ela frequentava, só os irmãos escolhidos é que podiam estar na oração. Eu achei um absurdo. Ué, oração? Os crentes não podem orar? Lembro de uma irmã que teve um evento aqui na nossa igreja, para outras igrejas, e uma irmã veio conversar comigo querendo saber como que era o relógio de oração. Tem gente da nossa igreja que não participa, mas a irmã de outra igreja estava impressionada e queria participar do relógio de oração nosso, viu, Célia? Perguntou se podia participar. Eu, claro que pode. Aí eu falei assim, mas por que você não faz melhor? Por que você não monta o relógio de oração lá? Fala com o teu pastor. Pastor, não podemos. Como assim não pode? Eu fiquei assim, né? Como assim não pode? Porque a gente começou a reunir as mulheres para orar lá de sábado, de meio de semana à tarde, e a diretoria da igreja se meteu, falou que não era para a gente fazer aquilo. Minha irmã, deixa eu ver se eu entendi. Alguns irmãos lá da igreja proibiram que outros irmãos se reunissem para orar. É isso? Se minha irmã, eu vou orar pela tua igreja, que o negócio está feio. Queridos, o ministério autêntico estimula o serviço de cada um, valoriza cada um, treina e envia cada um. Repare, treina. Por quê? Paulo está falando aqui para aqueles irmãos: estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos. Ou seja, eu devo trabalhar e devo fazer a moda vamos embora? Eu devo realizar da maneira que der na minha telha? Não, você precisa ser instruído para isso. Infelizmente, muitos irmãos sem sabedoria querem realizar sem se submeter à instrução. Então, por exemplo, essa semana agora, eu estava reunido com alguns irmãos que pregam aqui na igreja. Então, eu estava reunido com o Alexander, estava reunido com o Otávio, e estava reunido com o pastor Júnior, que também vai começar a pregar aqui. E eu estava falando com eles e conversando e trocando ideias com eles a respeito de pregação, coisas básicas. Não que eles não saibam pregar, eles sabem, mas eu queria padronizar algumas coisas com eles. Eu estava instruindo eles a respeito de algumas coisas. E eles estavam ali, discutindo, conversando, perguntando, querendo saber como, e assim, e assado, como que é, aceitando a instrução. Imagina uma pessoa que se comporta como um adolescente e fala assim: pastor, não me instrua. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Como que alguém pode querer servir a igreja sem se submeter a algum tipo de instrução? Não é possível. Lembro de um pastor aqui da nossa região, que tinha um pastor de jovens contratado. Esse pastor, um cara, gente fina, ele era bom, servo do Senhor, mas ele tinha um problema: ele não se submetia à instrução. E aí ele organizou um acampamento de jovens, e chegou para o pastor. Você conhece a história? Não conhece, Gene? Eu olhei para você, lembrei. Chegou para o pastor e falou assim: pastor, não precisa ir nesse acampamento, não precisa aparecer lá, está tudo comigo, chá comigo, está tudo certo, tudo bem, tudo bênção. Pastor, tá bom. Aí, acampamento. Chega tarde, o famoso tarde livre. Às vezes o pessoal reclama que nossos acampamentos não tem espaço livre, tudo tem atividade. Oh, mas não é muito? Não, depois disso aí que eu vi, todo acampamento e toda coisa que a gente fizer com crianças, com jovens, vai ser sempre o tempo todo ocupado.
Ah, por que tem pequenos grupos no grupo? Porque tem que ter gente sempre tomando conta. Tem jeito. Por que dorme adulto junto lá com os meninos no galpão deles? Porque tem que ficar de olho. Por que eles vão para o banheiro vistoriados? Vai com alguém junto e fica observando? Porque tem que ficar de olho. Por quê? Porque nesse acampamento, sabe o que aconteceu? Tinha um garoto lá que não era da igreja. Um garoto manguaçava. O que ele fez no momento livre? Fugiu do acampamento, atravessou a Fernão Dias, porque a chácara ficava de um lado e o bar que ele descobriu onde tinha era do outro lado. Bebeu todas, na volta veio trocando os pés e um caminhão atropelou ele. Morreu. Quem teve que dar satisfação para o pai que não era crente, que o filho dele foi para um acampamento de crente e morreu? Foi o pastor de jovens? Não, meu irmão, foi o pastor da igreja. Foi o pastor da igreja que teve que resistir. Um dia, num domingo, num culto, o pai entra xingando todo mundo no meio do culto, porque vocês mataram meu filho. Quem teve que responder? O pastor da igreja. Então, meus irmãos, nada pode acontecer sem ter instrução, sem ter cuidado, sem ter respeito, sem saber o que eu estou fazendo. Nada. Um ministério autêntico estimula o serviço de cada um, desde que treinado, desde que a pessoa se submeta à plena instrução que é dada. Querido, bom, aí a pessoa fala assim: o pastor, aquele pastor tal, aquele líder tal é centralizador. Não, meu querido, ministérios comprometidos com a integridade, eles estão preocupados se aquilo está sendo íntegro, se aquilo está sendo pleno. E outra coisa, a instrução gera bondade, não orgulho. Romanos capítulo 15, versículo 14, eu vou botar aqui de novo o texto para vocês verem. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e, vamos ler juntos? Eu quero ouvir vocês, sendo capazes de... Paulo cria nisso, ensinava isso, estimulava isso. É o que tentamos fazer aqui, meus irmãos. Tentamos unir cada um debaixo de organização, ordem, decência, para que juntos nos admoestemos uns aos outros. Eu não falei para o David como é que ele tem que fazer. Sabe por quê? Quem tem mais experiência é ele, não sou eu. Deu para entender? Eu, como pastor, conheço o David, sei quem ele é, sei da responsabilidade que ele tem. Vou saber alguns detalhes agora essa semana. Vou ligar para ele, saber alguns detalhes, saber se ele está precisando de alguma coisa, saber o que nós podemos fazer, dar uma pitada pastoral, mas ele está no comando da coisa. Deu para entender? Sou pastor da igreja? Sou. Mas ao Vinícius é dado o que tem que ser feito aqui. Então, se o cara não está tocando direito, Vinícius tem plena liberdade de falar: está fora. Se o cara não está chegando atrasado no ensaio, o Vinícius tem plena liberdade. Ok? A Sejane está junto. Está junto. Sabe por quê? Porque eu preciso de alguém com visão espiritual neste ministério. Pedi para o Vinícius: foca no técnico. Amém, meus irmãos? Tudo na ordem e decência, queridos. Foi assim que Jesus ensinou a viver o Evangelho. Depois ele formava, depois ele juntava de 2 em 2 e mandava ir. Só que eles só iam
depois que andavam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que aprendiam com Jesus, que se submetiam ao ensino, à plena instrução de Jesus. Foi isso que ele ensinou aos discípulos, foi isso que ele mandou que seus discípulos fizessem, foi isso que Paulo fez. O Evangelho não é anunciado apenas por um. Você imagina o Senhor Jesus se submetendo ao plano de Deus que envolvia João Batista chegar primeiro e anunciar antes de Jesus, preparar o caminho. Preparar o caminho. Jesus preparou o caminho para Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus. Jesus depois inaugurou o ministério dele e depois mandou 70. E através dos séculos o Evangelho foi passando de um a outro, até que chegou em mim, chegou em vocês, chegou em cada um aqui. Por quê? Porque houve serviço. E eu posso dizer para você, o Evangelho não chegou a nenhum aqui por alguém que estava mais preocupado em assistir televisão, os melhores jogadas do futebol à noite, e não estava com a sua igreja. O Evangelho não chegou com pessoas que são tão egoístas que não podem abrir suas casas. O Evangelho não chegou na sua vida através de pessoas que pensavam só nela, mas não, pessoas que transbordavam do amor de Deus e com isso chegava em outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um menino aqui que vem aqui, que o Jean é responsável por pegar ele todos os domingos e trazer ele aqui. Pega, traz. Porque o menino não tem orientação nenhuma de pai, de mãe, de nada. E ele, porque cristianismo é isso. Quantas vezes você se preocupou se alguém que mora perto da sua casa teria condições de vir ou deixar de vir? Quantas vezes você ofereceu carona? Meu Deus, você é cristão e nunca ofereceu nenhuma carona para ninguém. Meu irmão, quantas vezes eu vim para a igreja de carona com o Martim? Quantas vezes? Quantas vezes, olha que coisa interessante, quantas vezes eu me responsabilizei de levar o Bruninho em casa? Não foi, Bruninho? Aí depois o Bruninho comprou um carro, glória a Deus, né, Bruninho? E aí, algumas vezes você passou a me dar carona, não foi? Porque cristianismo é assim, querido. A Letícia vem aqui, traz os filhos dela, né? Todos com muita saúde, né? Aí o Gessé e a Isabela chegam mais cedo para ficar com os filhos para ela poder fazer o alfa. Porque cristianismo é assim, meu irmão. Não é uma vida solitária, uma vida só minha. Aí você talvez vai falar assim, pastor, mas tem gente que explora. É verdade. Há muitos que deturpam isso e exploram as pessoas. Mas só há explorados entre aqueles que não examinam as Escrituras. Muitos que se deixam enganar por espertalhões acham que podem se justificar. Não, porque eu fui explorado naquele lugar. Você foi explorado porque você quis. Você foi explorado, sabe por quê? Porque você achava que ia ter uma boquinha para você. Você foi explorado, sabe por quê? Porque você achava que podia galgar certas posições e depois ficou decepcionado porque você não foi. Porque, meu querido, nós somos perseguidos pelo nosso próprio pecado, é o nosso próprio mal que nos tenta. E aí a gente fecha os olhos, muitas vezes já conhecendo a palavra. Tem muita gente que não conhece a palavra, mas tem gente que conhece, e mesmo conhecendo, se submete. Jesus falou, vocês erram por não
examinarem as Escrituras. Olha o que Jesus falou, meus irmãos: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Exploração que você sofreu não justifica a sua vida egoísta. Uma vida sem serviço, uma vida sem ministério do uns aos outros não justifica, porque significa que você não entendeu a mensagem, significa que você está estagnado na sua vida espiritual, significa que você parou no tempo. Eu não estou falando aqui você que está aí, precisando de ajuda, amém, nós vamos te ajudar, meu irmão, a igreja precisa se mobilizar para te ajudar, mas vai chegar o tempo, e eu profetizo sobre a sua vida, que você vai prosperar na palavra de Deus, e você vai ser bênção na vida dos outros, meu querido, na vida de outros. O ministério verdadeiro, querido, estimula o serviço de todos, valoriza o serviço de todos, promove o serviço de todos, para todos, e é acolhido por corações que verdadeiramente acolheram em seus corações o Evangelho de Cristo. Guarde isso no seu coração. Onde o Evangelho de Cristo foi compreendido, há estímulo e há acolhimento do uns aos outros. Para concluir, terminar, vem a semana que vem, a gente vai continuar falando sobre as marcas de um ministério autêntico, mas hoje, talvez você tenha entendido o que Deus deseja de você. Talvez você está com tantos planos para 2026, você já incluiu nos seus planos ser mais usado por Deus? Você já incluiu nos seus planos ser mais usado pelo Senhor para abençoar outras vidas? Não sei se vocês repararam no testemunho do Jean e da Rayana, mas eles fizeram uma coisa que hoje seria chamada radical. Eles tinham um compromisso, eles precisavam comprar um berço, mas eles foram convidados para virem aqui ministrar. Eles teriam que ir para São Paulo e eles estavam preocupados como é que eles iam chegar para fazer isso, e eles iam fazer corrido, e eles falaram, eu não fiquei sabendo de nada. Eles decidiram, nós vamos ministrar na casa do Senhor. Palavra, holofotes, louvor? Não, eles vieram ministrar oração. Eles foram convidados para ministrarem oração. Eu nunca tinha convidado eles para virem aqui ministrar oração. Aí sabe o que aconteceu? No dia que eu convido, eles têm um grande compromisso, que é comprar o berço deles. O que a gente faz? Diz não e vamos comprar? O que eu faço? Demoraram para responder. Responderam, nós vamos. Beleza, então eles vão vir. Eu não podia estar aqui na sexta-feira. Aí, eles simplesmente, por não terem ido para São Paulo comprar o berço, eles, antes de você ir para o seu compromisso, que era aqui, passa aqui. Passou, o berço estava lá para ele, e mais uma quantia em dinheiro. E se eles tivessem ido para São Paulo, comprar o berço, deixar de ministrar na casa do Senhor por causa disso, sabe o que ia acontecer? Eles iam ter um problema, que iam ter que devolver lá o berço, né? Desfazer o negócio, talvez perder algum dinheiro, não sei. Então, meus queridos, domingo que vem, se inscreva no Café Plug, conheça os ministérios, envolva-se. 2026, ponha nos seus planos aí, de você se envolver. Na semana que vem nós vamos ter batismos. É um dia tão importante na vida dos irmãos. Esteja aqui, abençoe esses irmãos. Se você sabe de alguém que está precisando de carona, dá carona. Gruda, adota. Lá nos jovens tem um negócio que agora eles estão adotando os jovens que estão chegando. Sempre tem alguém para colar com o outro. Faz isso aqui também. Cola em alguém que está precisando. Ore por alguém. Eu lembro de um dia, a Célia mandou para mim assim: pastor, tem uma certa irmã que a gente tem que orar por ela. Essa irmã tem uma visão assim, assim, assim. É uma pessoa que está chegando no nosso meio,
Sim, Célia, vamos orar. Mas, ó Célia, lembra como você era, lembra como, você não sabe como é que eu era. Quando a gente chega na igreja, a gente chega assim mesmo. Essas pessoas precisam de apoio, essas pessoas precisam de oração, essas pessoas precisam de atenção, essas pessoas, para que chegue um momento. Aí quando foi esses dias, ela mandou mensagem para mim assim: pastor, já está mudando, a cara dela já está outra. E é isso que Deus faz, meu irmão. Deus vai abençoando. Foi ou não foi, Célia? Deus vai abençoando. Muitas vezes no nosso meio tem muito espaço para críticas, mas pouco espaço para serviço, pouco espaço para a bênção. E sabe o que eu acho mais engraçado? É o que os que mais criticam são os que menos servem. Por quê? Você não conhece aquele ditado que dizia: mente vazia, oficina de Satanás? Pode reparar, o que menos abençoa os outros é o que mais critica. Não seja assim, meu irmão. Deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus te renovar, deixa Deus trazer e fazer aquilo que Ele deseja no seu coração. Seja bênção na vida das pessoas, para honra e glória do nome do Senhor. Vamos ficar em pé?